Olá, tudo bem? Mais uma vez, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Um excelente domingo a todos nós. Que Deus nos abençoe, que nós possamos aproveitar integralmente as horas que virão, que com certeza serão repletas de oportunidades, tanto de relacionamento como de aprendizado. Então, que a gente possa iniciar esse domingo com essa alegria no coração, com essa gratidão no espírito, agradecendo a Deus tudo aquilo que Ele tem nos concedido, a oportunidade de estarmos aqui. E eu convido a todos vocês para que nós possamos juntos, neste momento, nessa grata alegria de estarmos aqui reunidos em nome de Deus, que a gente possa unir os nossos melhores sentimentos, os nossos pensamentos positivos, para que a espiritualidade de alguma forma possa canalizar essa energia aliada a toda a energia da espiritualidade para os corações aflitos, angustiados, entristecidos, que infelizmente parece que tenta dominar o coração de muitas pessoas no nosso mundo hoje. Parece que está muito difícil, para muitas pessoas. Eu tenho recebido muitos contatos, de pessoas que estão passando por grandes problemas. Então que a gente possa não só estar aqui como recebedores, como necessitados, mas acima de tudo que a gente também possa abrir o nosso coração para a espiritualidade, fornecendo aquilo que de melhor existe dentro de nós, para que a espiritualidade consiga realmente levar até esses nossos irmãos que estão aflitos, angustiados, entristecidos, o socorro necessário. Então que a gente possa fechar os olhos nesse momento, esse momento de paz, de tranquilidade, onde Deus nos oferece mais uma vez a oportunidade de abrirmos esse canal da terceira com a quarta dimensão, com a espiritualidade, que nós possamos juntos, ajoelhados em espírito, agradecer. Obrigado, Jesus, por esse momento, por esse instante, onde nós nos desconectamos do mundo material e mais uma vez viemos alimentar o nosso espírito, a nossa alma, tão necessitada de entendimento, de compreensão, mas para que nós possamos, Jesus, através do seu Evangelho, mais uma vez, enriquecer o nosso espírito de entendimento, de compreensão e oferecer o nosso melhor serviço à espiritualidade. Que a tua paz envolva o nosso irmão Sérgio, que mais uma vez se coloca como intermediário da espiritualidade para nos trazer os ensinamentos e os apontamentos do Evangelho, que sempre é muito rico de esclarecimento e nos fornece a paz que nós necessitamos para continuar a nossa caminhada. Muito obrigado, Jesus. Pedimos permissão para iniciar o nosso encontro, a nossa reunião dessa manhã. Que assim seja. Que assim seja. Bom dia a todos. Hoje eu escolhi para nós conversarmos um pouquinho, sobre o perdão, mas de uma forma diferente, como a gente está acostumado a falar aqui, o quanto é benéfico para nós, para o nosso corpo, tanto físico quanto espiritual, a prática do perdão, como ele resolve uma série de problemas que nós temos, mentais e físicos também, independente, das lições que Jesus nos deu sobre perdoar, principalmente aos nossos inimigos, mas o que benefício ele faz, para nós, Então eu vou ler aqui um trechinho do Evangelho que é de bem-aventurado aqueles que são misericordiosos, que fala sobre o perdão, E a frase principal, é perdoar para que Deus nos perdoe. Isso a gente fala até na nossa oração do Pai Nosso, Que nós nos comprometemos a perdoar o nosso próximo, as nossas ofensas, pedindo perdão a Deus, Então isso é sem dúvida o mais importante, Se nós não perdoarmos o nosso próximo,
ao nosso próximo, nós não seremos perdoados por Deus, né? E esse capítulo 10, né, o item 14, ele fala da seguinte forma: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Isso aí foi uma pergunta que o apóstolo Pedro fez a Jesus, né? Aí ainda completa: perdoar-lhe-eis 7 vezes? Aí Jesus responde para ele: não perdoareis 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Isso está no Evangelho. E o que Jesus quis dizer com esses números, né? Ele quis dizer que a gente deve perdoar de uma forma infinita, mesmo que aquelas ofensas sejam feitas frequentemente, né? Mas temos que continuar perdoando. E é aí que vem a nossa lição, né? Escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, né, que fez a pergunta, aplicai-vos a vós mesmos, perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos mesmo de vosso amor. Então, como eu falei no início, como isso pode nos ajudar, né? Então, o texto, o título seria o seguinte, né? Velhas recordações, velhas doenças, né? Então, em cima disso que nós vamos falar sobre o perdão. Então, nós trazemos, né, múltiplos clichês mentais, né, arquivados no nosso subconsciente, né, profundamente em cada um de nós. Trazemos isso. O que são esses clichês mentais, né? São recordações danosas, recordações ruins que trazemos, né? Ou dessa vida que nós provocamos aqui, ou de vidas passadas, né? Que elas ficam arquivadas no nosso subconsciente e de vez em quando elas vêm à tona. Quer dizer, nós nos lembramos disso, porque como é apagado da nossa memória, nós não lembramos disso sempre, né? Mas de vez em quando vem à tona, né? E nós não podemos esquecer que nós somos espíritos eternos, né? Carregados de experiências que vieram como? Das múltiplas encarnações que nós tivemos. Então nós vamos adquirindo experiência, tivemos várias encarnações e vamos acumulando essas experiências, boas e ruins também, né? Então, hoje, nessa existência, também estamos, né, adquirindo experiência. Obviamente que agora estamos muito mais evoluídos do que éramos lá séculos atrás, né? Então, vamos adquirir muito mais experiências boas do que experiências ruins, mas ainda trazemos, né? Experiências, né, ruins de vidas passadas, né? E nós somos fontes de energia, todos nós, né? Se nós acumularmos fontes de energias boas e ruins também, se nós acumularmos energias ruins, né, essas energias vão nos colocar para baixo e nós vamos até chegar num processo de depressão, né? Se nós acumularmos energias boas, aí o nosso espírito vai se elevar, aí nós vamos ficar numa sintonia alta, né? E que essas coisas ruins, né, essas influências ruins, elas não vão nos atingir, porque nós estamos com uma sintonia muito alta, ao passo que o contrário, nós somos atingidos, né? Então, isso aí também é muito importante, porque essas energias,
nós transmitimos para o nosso próximo, sejam boas ou ruins, como também eles nos transmitem essas energias, né? Quando a gente guarda mágoa, ressentimentos, né, que alguém, né, nos fez, né, de uma forma que vem no nosso consciente, né, e a única forma de nós nos livrarmos, né, disso que trazemos lá de trás, ressentimentos, mágoas de outros, né, é através do perdão. Então, o perdão é que nos faz apagar tudo isso que está nos incomodando mentalmente e que nos afeta bastante, né? E o perdão, ele é o melhor instrumento de cura que nós temos dessas coisas ruins que ainda trazemos do passado, né? Nós precisamos esquecer do passado ruim, né? Do passado ruim, né? Porque eles constantemente, isso vem à tona, né? Nosso inconsciente, e viver o presente, porque na hora que a gente vive o presente, a gente está se renovando sempre, né? Esquecendo, né? Procurando esquecer aquelas coisas que trazemos ainda ruins do passado. Se nós continuarmos alienados, né, e presos a essas mágoas, né, a esses ressentimentos que nós temos, nós aí acabamos tentando fugir dessas coisas, né? Isso é ilusório, né? Porque nós vamos fugir de que forma? Nos distraindo, né? Fazendo jogos, né? Bebendo, usando drogas, né? Que é uma fuga, tudo isso. E no fundo nós ainda estamos mantendo aceso todos esses problemas, todas essas coisas ruins no nosso coração. Ela não some com essas fugas que nós fazemos, né? E muitas vezes nós temos receio, né, de externar os nossos problemas e as nossas doenças, mesmo que a gente esteja fazendo isso para sermos ajudados, né? Por que nós temos dificuldade de externar? Isso provém ainda do nosso orgulho, né? Ainda somos, por menos que sejamos, hoje ainda somos um pouco orgulhosos. E o orgulho, ele evita que a gente externe o que nós estamos sentindo, né? Por quê? Porque nós temos uma preocupação muito grande com a nossa aparência. Aí fica aquela preocupação: o que será que vão falar de nós? O que será que vão falar de mim? Quando eu externo, quando eu coloco para fora, né, os meus problemas, as minhas doenças, que preciso fazer isso para me ajudar, né? E as moléstias do nosso corpo, elas são provenientes, né, desse desequilíbrio mental que eu tenho, com essas amarguras, muitas vezes são vinganças, ódios, né, que ainda trazemos, né, de outros espíritos que tivemos contato no passado, né? Então isso vai afetar e provocar desequilíbrio mental que consequentemente vai me afetar o meu físico, o meu corpo físico, através de determinadas doenças. Isso às vezes acontece muito, né? Então, ao criarmos essas doenças físicas, né, muitas vezes elas são fruto mesmo da nossa moral, né, que às vezes não é tão elevada assim, ou das nossas tendências morais que ainda temos, né? Então ela acaba afetando o meu físico.
E às vezes eu pego uma doença e não entendo por que aquilo aconteceu comigo. Foi através da minha mente, né? E aí nós temos que nos preocupar muito com um equilíbrio, ou seja, harmonizar o meu espírito, para que eu tenha um equilíbrio entre o meu corpo físico e o meu espírito. Eles não vivem separadamente, um depende do outro e um afeta o outro. Então, esse equilíbrio tem que existir, tá? Se eu tenho problemas na minha mente, vai afetar meu físico. Se eu tenho problemas físicos, eu vou ser afetado psicologicamente também, né? E aí, o que é indulgência? Que o Evangelho fala aqui que nós precisamos, né, ser indulgentes. Indulgência se define, na realidade, como a facilidade que eu tenho de perdoar. Isso que é indulgência, né? Qual é a facilidade que eu tenho de perdoar? Quanto mais eu tenho, mais indulgente eu sou, né? E muitas vezes a gente fica tentando, né, frequentemente provar que nós estamos sempre certos ou que nós sempre temos razão, né? E muitas vezes isso não acontece. Então, para isso, nós precisamos ser indulgentes para com aqueles que nós temos divergências. E nós só conseguimos fazer isso através do perdão. É a única forma, né, que eu consigo, né, ser indulgente com o meu próximo, é perdoando ele, né? Então, que é a única forma que a gente tem, né? E a única forma de nós livrarmos desses problemas, dessas coisas passadas que vêm à nossa mente constantemente, é perdoando, né? Senão nós não conseguimos. E o perdão, né, é um instrumento, é o melhor instrumento de cura. Então, é a palavra mágica, né, que resolve. Qual é a palavra mágica que resolve? Perdão. Então, perdoar é que vai nos ajudar a resolver todos esses problemas, né? E saber perdoar é uma arte, né? Uma arte muito grande. Não é fácil, né? É muito difícil por causa do nosso orgulho que nós falamos aqui. Ele ainda nos prende, então nos segura para perdoar e aceitar também o perdão do nosso próximo, né? Então, perdoar, o que é? É compreender, né, o nosso próximo, entender ele, aceitá-lo da forma como ele é, né? Se a gente acha que ele não é perfeito, muitas vezes nós somos menos ainda do que ele, só que nós não percebemos, né? Então, o perdoar é passar uma borracha, né? Passar uma borracha pelo passado, né? Para apagar todas essas amarguras, né? Todos esses ressentimentos que trazemos aqui dentro, né? E que vira e mexe a gente está colocando para fora, né? Isso aí faz muito mal para nós mesmos do que para o nosso próximo. Nós sofremos muito mais com isso, né? E isso, o fato de eu perdoar, ele me põe muito mais com a intimidade e com a minha criação divina, que eu trago comigo, fazendo que eu tome atitudes cada vez mais acertadas. Quando eu me ligo nessas coisas, né? Em que eu estou, ao me perdoar, ou ao me perdoar também, né? Porque muitas vezes a gente não se perdoa pelas coisas que faz, né? Então a gente se pune muito, né? E às vezes a gente também tem que se perdoar. Na hora que eu estou perdoando o meu próximo, né, eu estou fazendo uma caridade, né? Então a indulgência é uma caridade que eu estou fazendo para aquele meu próximo e às vezes para mim mesmo, muito mais para mim mesmo, né? Então essa frase, né, é perfeita, perdoar para que Deus nos perdoe. E eu vou citar aqui uma pergunta, né, que foi feita ao grande líder hindu, né, Mahatma Gandhi,
né? Em que perguntaram, ele foi um dos grandes grandes pessoas contrárias a qualquer tipo de violência. E ele foi muitas vezes realmente, né, criticado, né, não foi compreendido. Mas aí perguntaram para ele o seguinte: mestre, né? Ele era um sábio, né? Ao ser perguntado se perdoou a todas as ofensas recebidas, ele disse: nada tenho a perdoar ninguém, porque nunca ninguém me ofendeu. Então, aquelas ofensas que ele realmente recebeu nunca atingiram a ele, né? Então, as pessoas fracas, elas não conseguem perdoar. O perdão é uma característica das pessoas fortes, realmente fortes, né? E Jesus, quando estava lá na cruz, sendo crucificado, sofrendo do jeito que ele sofreu, né? Crucificado por todos aqueles que estavam em volta, o que ele pediu? Né? Ele pediu: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Então, olha, até ele, né, naquela condição humana que estava sofrendo realmente, por mais que seja um espírito elevadíssimo, mas o corpo físico dele estava sofrendo todas aquelas atrocidades. Ele pediu o quê? Perdão para aqueles que estavam praticando, né, tudo aquilo contra ele, né? Então, perdoar é uma coisa muito difícil, né? É muito difícil por causa do orgulho que nós ainda trazemos. Quanto mais orgulhoso eu sou, menos eu consigo perdoar, menos eu consigo fazer caridade. À medida que eu vou perdendo um pouquinho o meu orgulho, eu vou me tornando um pouquinho mais humilde. Aí eu consigo, né, começar a perdoar. A gente percebe isso muito quando nós ofendemos uma pessoa e aquilo não nos faz a menor diferença. Nós ofendemos e fica por isso mesmo, não importa o que ele está sentindo, né? Isso é porque é o orgulho que está falando. Quando nós ofendemos alguém e nos preocupamos pelo fato de termos ofendido, preocupamos qual é a consequência daquilo para o meu próximo, eu vou pedir perdão. Eu vou pedir perdão porque eu comecei a me tornar humilde. Então, eu aceito isso, né? Então, eu deixei o meu orgulho diminuindo um pouco, né? Não totalmente, né? Porque muitas vezes o orgulho aflora, né? Dependendo da situação. Mas eu estou melhorando. Então, quando eu faço mal a alguém e aquilo me preocupa e fica remoendo no meu coração, no meu interior, aí eu peço perdão, né? Então, muitas vezes também, quando eu sou ofendido, né, e a pessoa vem, o meu próximo vem e me pede perdão, aquilo me dá um alívio porque eu já estou sendo um pouco humilde. Porque se eu sou orgulhoso, eu não quero nem ouvir, né? Aquilo não me afeta. Mas aí é a mudança. Então, perdoar, como eu falei aqui, é uma arte, é o que nós precisamos fazer. Então, nós temos que entender que, apesar de Jesus ter falado que nós temos que perdoar o nosso próximo, né? A gente tem esse benefício do que o perdão faz conosco. E nós não podemos esquecer, né, que a cada encarnação que nós temos aqui, nós vamos encontrar espíritos estranhos no momento, né? Estranhos a nós, com pensamentos e atitudes adversas à nossa, né? E que nós não aceitamos, né? Quer dizer, não são estranhos,
São espíritos que nós já convivemos lá no passado e tivemos divergências, muitas vezes sérias, e que encontramos aqui justamente para, num determinado momento, eu perdoá-lo, né? Ou aceitar o perdão dele. Então, aquele espírito que era, em princípio, antipático para nós, ele passa a ser simpático. Aí a gente vê, puxa vida, ele não é aquilo que eu achava que era, né? Então eu já mudei o meu pensamento em relação a isso, a ele. E isso chega nele através das nossas vibrações. Então a minha convivência, que era necessária mesmo, com aquele espírito, ela passa a ser ótima, boa. Então eu terminei com aquelas amarguras, com aqueles ressentimentos, com aqueles ódios, né, que tinha lá no passado com esses espíritos. E acaba aquela minha vontade de me vingar com relação a esse espírito. E isso eu faço como? Através do perdão. É a única forma que eu tenho de resolver esses problemas, sendo eu o maior beneficiário disso. Então, gente, era isso, né, que eu queria ter trazido para a gente refletir um pouquinho, que por mais difícil que seja, a gente está sempre sendo ajudado pelo plano espiritual para se comportar dessa forma, porque eles se preocupam conosco, com nossa evolução, e essas coisas atravancam o nosso desenvolvimento espiritual, esses problemas todos que eu trago ainda, né? Então, eu tenho a ajuda do plano espiritual para tomar essas decisões de perdoar ou não, né, aqueles que eu tenho divergências, que me ofenderam ou que eu mesmo os ofendi, né? Então era isso, que Jesus nos ilumine sempre, né, nos ajudando a entender essas lições que ele colocou no Evangelho e que tem, cada vez que a gente olha, cada vez que a gente estuda, né, ela nos dá uma conotação diferente, né? A gente, nossa, Jesus quis falar isso, nossa, Jesus quis falar aquilo, porque está coberto, né, de instruções, de ensinamentos, né? Então, muito obrigado, que tenhamos um dia hoje maravilhoso e uma semana tranquila pela frente. Que assim seja. Nós vamos então, mais uma vez, agradecendo imensamente a Deus, a Jesus, essa oportunidade bendita de sermos convocados a essa reflexão mais profunda sobre a necessidade que temos de perdoar, de se auto-perdoar, de saber lidar com todos esses problemas que a vida nos apresenta como aprendizado do Espírito. E quando nos entregamos a esse momento luminoso, onde a espiritualidade nos auxilia de forma tão intensa para que nós possamos navegar nas águas tranquilas dos ensinamentos do Evangelho, nosso espírito é acometido por essas energias de paz que nos envolve, que nos acolhe, que nos ajuda a entender e compreender a nossa verdadeira essência. Faz com que o nosso pensamento
se desconecte desse mundo excessivamente material e nos arremete a um ambiente de paz, de luz, de serenidade, muito próximos do nosso local de origem. E assim, com a nossa mente envolvida nessa paz, nós ouvimos mais uma vez os benfeitores amigos que já se movimentam intensamente, manipulando todas as energias, transmutando os pensamentos, os sentimentos, para que haja harmonia e equilíbrio. E mais uma vez eles nos convocam para que todos nós sejamos, mesmo diante da nossa pequenez, do pouco que nós sabemos, cultivadores do bem, semeadores da luz, onde quer que nós estejamos, que nós possamos ficar muito atentos, não somente às nossas necessidades, mas acima de tudo, ao coração daqueles que passam por nós, quer seja no seio dos nossos lares ou nos nossos passeios sociais. Preste atenção no coração que está ao seu lado. Observe o seu olhar. Procura sentir as energias que exala daquele coração. E se perceberes a tristeza, a angústia e a aflição, não penses duas vezes e nem se exclua da possibilidade e da oportunidade de servir. Acolhe aquela alma com todo o teu amor, com toda a energia que possui em teu coração, para que ela possa ser socorrida naquele instante, naquele momento, para que essa tristeza se dissolva, para que aqueles momentos de angústia, de aflição desapareçam. Seja você um operário do Cristo, ame, exale o teu amor por todos os cantos da terra. E muitas vezes você se pergunta, será que eu tenho essa capacidade? Não tenha dúvidas. Lembre-se, recorde-se de que Jesus disse: vós sois deuses. Utiliza essa energia que é latente em ti e faça com que tudo isso seja usado a serviço daqueles que passam. Exercite a compaixão, exerça o amor em nome do Cristo, e com certeza aqueles que andam com dificuldade e caminham na dor serão socorridos pelo teu amor e pela tua paz. E se ainda, mesmo assim, tiveres dificuldades para exercer este papel, eleve o teu pensamento ao alto e peça o socorro daqueles que trabalham contigo, para que haja socorro e assistência àqueles que caminham conosco. Que a paz do Cristo nos socorra, que o Senhor possa envolver as nossas mentes e os nossos corações, para que de alguma forma possamos todos nós nos desvencilharmos do mundo excessivamente material, para estacionar o nosso coração e o nosso espírito nas energias do bem, do amor e da paz. Que assim seja. Que assim seja.